Então, pessoal, essa semana o livro Futuro da Administração, do Gary Hamel, a gente está estudando ainda, né, sobre a inovação, sobre a gestão das empresas, e nesse capítulo ele fala sobre uma coisa bem importante que é a divergência positiva. Primeiro, assim, o que é alguém que é divergente? É alguém que foge do comum, né? Que tem uma ideia diferente do que a maioria. Isso é uma pessoa divergente. E o que é o divergente positivo? É aquele que tem ideias diferentes, mas não só para ser do contra. São ideias diferentes de forma positiva, melhorando a criatividade da empresa, melhorando o processo da empresa. Então, são ideias diferentes de forma positiva, que vêm para somar na empresa, né? Isso, segundo o Gary Hamel, precisa ser incentivado nas empresas, e as empresas precisam dar valor para essas pessoas, que são os seus divergentes positivos, que são aquelas pessoas que não concordam com tudo. Até tem algum ditado que diz assim, que quando todo mundo tem a mesma opinião é porque ninguém está pensando, quando todo mundo está pensando da mesma forma é porque ninguém está pensando. E esses divergentes são aquelas pessoas que pensam diferente, que têm ideias diferentes, que têm ponto de vista diferente. Isso muitas vezes incomoda, porque é uma pessoa que você vai ter que convencer sobre alguma coisa, é uma pessoa que se não vai fazer com que ela faça aquilo que está sendo pedido só porque está pedindo, ela vai questionar. Isso muitas empresas não gostam de pessoas assim, mas é o contrário, as empresas devem gostar de pessoas que têm essas ideias divergentes, não só gostar, mas incentivar que as pessoas tenham ideias diferentes para que a empresa possa ter outro ponto de vista. E as empresas que têm uma inovação, uma gestão mais inovadora, acabam sendo elas as divergentes positivas também, né? E a gente pode até citar o caso aqui da empresa, da nossa empresa aqui da Pormade, que é uma divergente positiva. Por quê? Porque a Pormade tem práticas de gestão diferentes do normal, né? O que a Pormade faz, em alguns aspectos, é muito diferente, valorizar coisas que muitas empresas não valorizam, respeitando as pessoas, investindo muito na educação das pessoas e tal. Isso acaba sendo diferente do normal, e muitas empresas enxergam essa prática da Pormade como algo que não dá certo, algo que não vai levar a lugar nenhum e tal, e a empresa continua fazendo isso e tendo bons resultados. Então a divergência positiva precisa não ser só buscada, mas incentivada. As pessoas que têm divergência de ideias precisam ser valorizadas nas empresas, porque essas diferentes ideias vão fazer com que a empresa pense talvez naquilo que ela não está pensando, e quem sabe possa inovar em algo que ela nunca pensou em inovar. Hoje nós conversamos a respeito do livro do Gary Hamel, falamos sobre os divergentes positivos. O que seria isso? O autor nos convida a pensar fora da caixa. Mas pensar fora da caixa de que maneira? É você saber ver as pessoas que agem de uma forma diferenciada e que trabalham de uma forma diferenciada e que geram resultados através dessas suas características muito particulares. Então, o que o autor pede, que nós não vejamos isso como anomalias, ao invés de anomalias, que nós sejamos capazes de trazer essas pessoas para aumentarmos a diversidade. E quando você tem uma diversidade muito maior de opiniões dentro de uma empresa, mais ricas serão as ideias, mais ricas serão as contribuições. E partindo desse princípio é que o Gary Hamel ele coloca para a gente, para que nós pensemos um pouquinho mais fora da caixa, e que aquilo que num primeiro instante possa parecer anomalia, na verdade nós temos que interpretar isso como uma grande contribuição. E só para elucidar isso, ele nos conta um pequeno case do chamado Grameen Bank lá de Bangladesh. O que era esse banco? Bangladesh é um país extremamente pobre. E aí existia esse professor, ele foi estudar nos Estados Unidos e voltou para assumir uma posição na universidade lá em Bangladesh. E o nome dele é Mohamed Yunus. O que ele fez de diferente? Ele percebeu que as pessoas que trabalhavam naquele país era quase um regime análogo à escravidão. Porém, o que ele concebeu num primeiro instante, ele reuniu algumas artesãs, todas mulheres, e para 42 mulheres ele fez um pequeno empréstimo na época, em 1976, de aproximadamente uns $27. E essas mulheres, elas pagaram regiamente tudo certinho. E ele começou a expandir essa ideia e foi indo mais para frente. Com isso,
Qual era a ideia principal por trás disso? Ele trabalhar de uma forma a dar dignidade para as pessoas, para que elas pudessem erradicar aquela condição miserável a que elas estavam sujeitas. Mas não contente, o governo de Bangladesh gostou muito da ideia e eles pensaram num banco, o próprio banco estatal, o próprio Estado financiou isso, com aproximadamente 25% das ações do banco. E o restante era tudo girando em cima dos empréstimos para essas mulheres. 99% dos empréstimos eram para mulheres e a taxa de inadimplência era muito menor do que os 2% iniciais que eles imaginavam. E o detalhe maior é que esses empréstimos eram realizados sem ao menos pegar documentação ou sem você fazer qualquer coisa do ponto de vista formal para legalizar os empréstimos. Eram como se fosse, na linguagem antiga, no fio do bigode. E por incrível que pareça, a inadimplência era mínima. Com isso, o que esse Muhammad Yunus conseguiu? Ele conseguiu fazer com que as pessoas despertassem o seu espírito empreendedor, e tanto que em 2006 ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz por essa iniciativa. Então era um sujeito que mudou uma realidade a que as pessoas estavam sujeitas desde que nasciam. Mas por que o autor, o Gary Hamel, ele conta essa história para a gente refletir? Porque ele quer que você faça um paralelo e traga isso para a tua empresa. Você trazer isso para a tua empresa, quantas ideias de pessoas lá do nível operacional que você muitas vezes deixou de financiar. Ideias que num primeiro instante poderiam parecer incipientes, mas que com o passar do tempo elas se mostraram de grande valor, mas que você acabou muitas vezes não financiando. E talvez esse colaborador, ao invés dele crescer junto com a própria empresa, ele teve que buscar o sucesso dele em um outro lugar. Então, por isso que, se existe um banco que é capaz de financiar mulheres artesãs que não tinham nada para dar como garantia, e mesmo assim foi possível fazer esses financiamentos, por que não estender isso para a empresa e financiar aquelas ideias que aparecem lá no nível operacional da tua empresa? Com isso, o que você vai estar demonstrando é que as pessoas são valorizadas, que as ideias que elas colocam são valorizadas e que até mesmo a empresa pode vir a investir nessas ideias.